sejam bem-vindos. Quase a nossa 40ª live já, né? Estamos aqui nos Salmos hoje 102 e 103 e vocês são sempre muito bem-vindos para mais essa leitura. Vamos lá, vamos começar. Vocês podem já aperta o coração aí, gente. Lembra disso, tá? E deixa aí o seu comentário. Vocês que já estão aí, vão anotando o versículo que chama a sua atenção. Vamos lá, Salmo 102, se você está aí com sua Bíblia, com seu celular, a maneira que você tiver, e se não, se você está só ouvindo, então atente agora os seus ouvidos para que a palavra de Deus chegue lá no seu coração. Ó Senhor, ouve minha oração e chegue a ti meu clamor. Não escondas de mim o rosto quando estou angustiado. Inclina os ouvidos para mim. Quando eu clamar, ouve-me depressa. Pois meus dias desaparecem como fumaça e meus ossos ardem como brasas. Meu coração está ferido e seco como a erva. Por isso até me esqueço de comer. De tanto gemer, meus ossos se apegam à pele. Sou como um pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo e fico como um passarinho solitário no telhado. Meus inimigos me afrontam todo dia. Os que estão furiosos comigo me amaldiçoam.
Tenho me alimentado de cinzas e misturado a minha bebida com lágrimas, por causa da tua indignação e da tua ira, pois tu me levantaste e me lançaste para longe de ti. Meus dias são como a sombra que declina, vou murchando como a erva, mas tu, Senhor, estás entronizado para sempre. Teu nome será lembrado por todas as gerações. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois é tempo de te compadeceres dela. Sim, o tempo determinado já chegou, porque teus servos amam até suas pedras e se compadecem por causa de sua ruína. As nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a tua glória. Quando o Senhor edificar Sião e se manifestar em glória, atendendo à oração do desamparado e não desprezando sua súplica. Escreva-se isso para a geração futura, para que um povo que será criado louve o Senhor. Pois olhou do alto do seu santuário, o Senhor olhou dos céus para a terra, para ouvir o gemido dos presos, para libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor, o seu louvor em Jerusalém, quando se congregarem os povos e os reinos para prestar culto ao Senhor. Ele abateu minha força no caminho, abreviou meus dias. Eu clamo, meu Deus, tu, cujos anos se estendem a todas as gerações, não me leves na metade da minha vida. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles envelhecerão como uma vestimenta. Tu os mudarás como roupa e assim ficarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e sua descendência ficará firmada diante de ti. Gente, vocês leram comigo esse salmo ontem? Escreve aí. Esse é o Salmo 102. Coloca aí para mim. Se vocês leram comigo esse salmo ontem, porque eu tô repetindo. Eu li na faixa errada aqui. Mas não tem problema. Eu me dei conta a hora que eu comecei, mas eu continuei para não interromper. Não tem problema, né? Vamos ao 103 então, não vamos fazer comentário porque a gente já comentou esse aqui ontem, tá bom? Salmo 102. Agora nós vamos pro 103 então. Um dos meus salmos preferidos é esse. Convite ao louvor pela graça divina. Ó minha alma, bendiz o Senhor, e todo o meu ser bendiga seu santo nome. Ó minha alma, bendiz o Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem resgata da cova a tua vida, quem te coroa de amor e de misericórdia, quem te supre de todo bem, de modo que tua juventude se renova como a da águia. O Senhor executa a justiça e defende todos os oprimidos. Manifestou seus caminhos a Moisés e seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e misericordioso, demora para irar-se e é grande em amor. Não acusará perpetuamente, nem conservará a sua ira para sempre. Não nos trata de acordo com nossos pecados, nem nos retribui segundo nossas transgressões, pois seu amor para com os que o temem é grande, tanto quanto o céu se eleva acima da terra. Como o Oriente se distancia do Ocidente, assim ele afasta de nós nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Já o homem, sua vida é como a erva, ele floresce como a flor do campo. Quando o vento passa, desaparece e ninguém sabe para onde foi. Mas o amor do Senhor para com os que o temem permanece para todo sempre, e sua justiça para os filhos dos filhos, para aqueles que guardam sua aliança
e para os que se lembram de cumprir seus preceitos. O Senhor estabeleceu seu trono nos céus e seu reino domina sobre tudo. Bendizei o Senhor, vós, seus anjos, poderosos em força, que cumpris suas ordens, obedecendo a sua palavra. Bendizei o Senhor, vós, todos os seus exércitos, vós, seus servos, que executais sua vontade. Bendizei o Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Ó minha alma, bendiz o Senhor. É muito lindo esse salmo, né, gente? Qual o versículo que a gente pode destacar aqui? Qual que você escolhe? Escreve aí para mim, faz o seu comentário. Eu gosto muito desse início aqui. Davi está falando com a alma dele, né? A vida dele. Ele fala para ele mesmo: ó, minha alma, ó, Davi, bendiz o Senhor e todo o meu ser, tudo que eu sou, tudo que há em mim, bendiga o seu nome. E aí ele começa a fazer uma lista do porquê que a minha alma, porquê que a minha vida e tudo que há em mim deve bendizer e louvar o nome do Senhor. Ele vai falando aqui, ele perdoa as iniquidades, sara a enfermidade, resgata a vida da cova, coroa de amor e de misericórdia, supre de todo bem, renova a juventude como a águia. E aí ele vai lá para Moisés, manifestou seus caminhos a Moisés e seus feitos aos filhos de Israel. Depois no versículo 12, como o Oriente se distancia do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. E eu quero destacar exatamente esse versículo. Como o Oriente se distancia do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, entregamos a nossa vida para Ele, Ele afasta as nossas transgressões da mesma maneira que o Oriente está afastado do Ocidente. O Oriente e o Ocidente nunca se encontram, né? Então é assim que Deus faz com as nossas transgressões, com os nossos pecados. Tem outro texto que eu não recordo agora, que diz que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos, Ele os torna brancos como a pura lã. Esse é o nosso Deus, esse é o amor dele. Por isso que Davi vai falando, né? Olha, no 4 ele diz: quem te coroa de amor. Então, sobre a nossa cabeça tem uma coroa de amor. O amor, ele nos identifica, porque o nosso Deus, ele é amor. Se nós somos seus filhos, então a nossa identificação também é o amor. E porque ele nos ama dessa maneira, porque ele está com esse amor sobre nós, ele afasta de nós os nossos pecados. E nós encontramos em Jesus toda a purificação e santificação que nós precisamos. E na sua palavra, a palavra também nos purifica, vai mudando a nossa mente, vai mudando a nossa maneira, aquela maneira antiga, carnal, né, das obras da carne, vai havendo uma transformação. Então, ele afasta de nós as nossas transgressões, da mesma maneira que o Ocidente está longe do Oriente. Não há nenhum motivo para a gente ficar carregando dores, culpas, ficar lembrando dos nossos pecados, né, que nós já entregamos para Ele, nós já colocamos diante dEle, colocamos no nosso coração, porque Ele afasta, Ele não quer isso perto de nós. Ele quer que a gente se lembre do que Ele fez, né? Da vida nova que Ele nos dá a cada dia. Graças a Deus. Vão escrevendo aí, gente, o que vocês querem comentar. O Senhor revela aos santos os seus planos, como revelou a Moisés. É lindo mesmo esse versículo 7, a pastora Ivoneide está destacando. Manifestou os seus caminhos a Moisés e seus feitos aos filhos de Israel. É muito lindo aquelas passagens que Deus vai falando com Moisés, né? E Moisés fala assim: se o Senhor não for comigo, se a tua presença não for, eu não vou sair daqui.
Que coisa maravilhosa, Moisés entendeu tanto e Deus vai se revelando, vai revelando os seus caminhos, né? Através de tantas maneiras, através das leis, através do tabernáculo, de toda a caminhada deles no deserto, o Senhor vai se revelando a Moisés e aos filhos de Israel. Amém, gente? É lindo, esse salmo é lindo. Destaque versículo 3, Atamires. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, né? Isso aqui lembra quando Jesus cura aquele homem paralítico. Aquele homem vai até Jesus, os seus amigos o levam, né, diante de Jesus, e Jesus fala assim, os teus pecados estão perdoados. Mas o homem estava ali paralítico, eles foram lá para Jesus curar aquele homem. E Jesus fala, os seus pecados estão perdoados, né? E aí Jesus, na sequência, ele fala, eu conheço o coração de vocês, eu sei o que vocês estão pensando, vocês estão achando, vocês estão perguntando, quem sou eu para perdoar pecado? Se quem pode perdoar pecado é Deus, né? É Ele que perdoa. Ele tem poder de perdoar pecados, né? O nosso Deus. Amém, graças a Deus. Vamos então para o 104. Aqui também tem coisas lindas aqui. Deixa eu só mudar esse lado. Salmo 104. Ó minha alma, bendize o Senhor. Senhor meu Deus, Tu és esplêndido. Estás vestido de honra e majestade. Tu que cobres de luz como um manto, que estende os céus como uma cortina. És Tu que pões os vigamentos da Tua morada nas águas, que fazes das nuvens o Teu carro, que andas sobre as asas do vento, que fazes Teus mensageiros como o vento e Teus servos como fogo abrasador. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não fosse abalada em tempo algum. Do abismo a cobriste como uma veste, as águas ficaram acima das montanhas. Fugiram sob a tua repreensão, a voz do teu trovão puseram-se em fuga. As montanhas elevaram-se e os vales desceram até o lugar que lhes determinaste. Estabelecestes limites para que não os ultrapassassem e voltassem a cobrir a terra. És Tu que fazes brotar nos vales nascentes que correm entre as colinas. Elas dão de beber a todos os animais do campo. Ali os jumentos selvagens matam a sede. Junto a elas habitam as aves dos céus. Do meio da ramagem fazem ouvir seu canto. Da Tua alta morada regas os montes. A terra se farta do fruto das Tuas obras. Fazes crescer erva para os animais e verdura para o homem, de modo que da terra ele tire o alimento. O vinho que alegra o coração, o azeite que faz reluzir o rosto e o pão que fortalece o coração. As árvores do Senhor estão satisfeitas, os cedros do Líbano que Ele plantou, onde as aves se aninham, mas a casa da cegonha está nos ciprestes. Os altos montes são refúgio para as cabras selvagens, assim como as rochas para os coelhos. Ele designou a lua para marcar as estações, o sol sabe quando se põe. Fazes as trevas e vem a noite, quando saem todos os animais selvagens. Os leões novos rugem pela presa e de Deus buscam seu sustento. Ao nascer do sol, logo se recolhem e se deitam em seus esconderijos. Então o homem sai para seu labor, para seu trabalho, até o fim da tarde. Ó Senhor, que variedade há nas tuas obras! Fizeste todas com sabedoria, a terra está cheia das tuas riquezas. Também o vasto mar aberto, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali passam os navios e o Leviatã que formaste para nele se recrear. Todos esperam de ti que lhes dês o sustento a seu tempo. Tu lhe dás e eles o recolhem. Abres tua mão e eles se fartam de bens. Escondes o rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras a respiração, morrem e voltam ao pó.
Envias teu fôlego e são criados, e assim renovas a face da terra. Permaneça para sempre a glória do Senhor, regozije-se o Senhor em suas obras. Ele olha para a terra e ela treme, toca nas montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir. Que a minha meditação lhe seja agradável. Eu me regozijarei no Senhor. Sejam eliminados da terra os pecadores e não subsistam mais os ímpios. Ó minha alma, bendiz o Senhor, louvai o Senhor. É de tirar o fôlego, né? É muita poesia na palavra de Deus nós temos. Eu quero fazer aqui um destaque para os versículos 14, 15, que diz assim, ó: fazes crescer erva para os animais e verdura para o homem, de modo que da terra ele tire o alimento, e o vinho que alegra o coração, o azeite que faz reluzir o rosto, e pão que lhe fortalece o coração. O Senhor nosso Deus, Ele fez tudo em abundância. A gente vê nesse salmo quanta riqueza, quanta abundância. Ele vai falando dos animais, vai falando dos montes, vai falando dessa fartura, do que brota na terra. E vai falando que depois, né, mais para o final, que esses animais, eles esperam que o Senhor dê o sustento para eles, porque se o Senhor não der, eles vão morrer. Olha que interessante, né? O versículo 29, escondes o rosto e ficam perturbados. Então, toda a criação, ela espera por Deus, ela tem em Deus. Por isso que Jesus falou das aves, né? Que os passarinhos, as aves, eles não semeiam, no entanto, eles têm tudo que precisam, eles têm cada manhã, cada dia, eles têm o alimento necessário. E Deus assim fez todas as coisas. Esses versículos que eu destaquei, faz crescer erva para os animais e verdura para o homem, pão que lhe fortalece o coração, né? Nós temos essa abundância, nós fomos criados em abundância. Quando Deus criou o homem, quando Deus formou o homem com suas mãos, tudo já foi no meio de uma abundância. Ele já havia criado toda essa abundância, todas as árvores, todos os astros, né? Todo o universo, tudo que nós vemos e temos acesso, ele já havia criado para mim e para você. Então nós nascemos no meio da abundância de Deus. E esse salmo aqui, ele vai na contramão da escassez que muitas vezes nós nos deparamos, né? Que muitas vezes nos rodeia. Às vezes chega até nós a escassez, mas isso não é o propósito de Deus, porque a palavra dele mostra essa fartura e mostra esse cuidado dele, né? Que ele cuida dos animais, ele estabelece limites para as águas, para que haja tudo uma ordem, um funcionamento perfeito da natureza, de tudo que ele criou, de toda a sua obra. E nós estamos nessa abundância, né? Nós nascemos nisso e vivemos nessa abundância. O que está de errado, o que nós vemos, o que está faltando, o que está escasso, o que está acabando, não tem a ver com o propósito de Deus, não tem a ver com esse primeiro momento que ele criou, que ele fez tudo com tanta perfeição e com tanto amor, né? E tanto zelo e com tanta beleza, que nós podemos olhar esse texto e olhar para a natureza, olhar para as obras de Deus e ver tanta beleza, tanta majestade, tanta coisa linda nós encontramos, né? Vamos ver aqui, versículo 24. O Senhor, ó Senhor, que variedade há nas tuas obras. Fizeste todas com sabedoria, a terra está cheia das tuas riquezas.
a soberania de Deus, a beleza da sua criação. Pastor Ivoneide está destacando esse versículo. É isso, né? A terra está cheia das riquezas de Deus. Não há motivo para escassez. Não há motivo para as pessoas passarem fome. E depois tem aqui, tudo que foi criado funciona exatamente como Deus planejou. Isso é reflexo de sua grandeza e soberania, sim. As obras de Deus refletem, né, a grandeza e a soberania dele. E nós podemos ver isso, é visível. Quando você olha as maravilhas que ele criou, né? E também a nós. Se você prestar atenção no corpo humano, na maravilha que é, quando a gente vai estudar anatomia, fisiologia, que coisa incrível que é o nosso corpo, o nosso ser, né? É muito lindo. E voltando um pouquinho nos 2 versículos que eu destaquei, o versículo 15 diz: vinho que alegra o coração, azeite que faz reluzir o rosto e pão que fortalece o coração. Isso aqui também tem um aspecto aqui, isso aponta para o pão espiritual que fortalece o nosso coração, né? O alimento espiritual, isso aqui aponta também para a presença do Espírito Santo em nós, a alegria de Deus em nós. O texto aqui está trazendo na natureza, no nosso universo natural, isso é refletido, isso aponta para o espiritual. E ele, o próprio Deus, em Cristo Jesus, ele é aquele que nos alimenta. Ele é aquele que cuida de nós, né? Assim como lá os versículos finais dizem que os animais, que as aves esperam da mão de Deus o alimento. Nós também, né? Nós também esperamos e temos o fôlego de vida, porque assim ele nos deu. Graças a Deus, é muito lindo, né? Então chegamos ao final aqui dos nossos capítulos de hoje. Muito obrigada, gente, a presença de vocês. Se tiver mais algum comentário, corre, coloca aí. E amanhã é sábado, amanhã a gente não tem, né? Sábado e domingo. E voltamos na segunda-feira, então, no nosso horário habitual, tá bom? 1h15 da tarde. A gente se encontra novamente para mais 2 salmos maravilhosos também. Então eu espero você na segunda-feira. Obrigada, isso, coloque os corações. Gente, um bom final de semana para vocês, viu? Que vocês estejam com o coração cheios de paz, dessa alegria que nós lemos, né? E que você possa olhar para a criação, para as obras de Deus, porque Deus fez, e se alegrar e se espelhar nisso, porque na criação de Deus não há escassez. Se você detectar escassez na sua vida, em alguma área, vamos meditar, né? Medite nisso, o que está acontecendo, porque Deus, ele nos traz a abundância. Tudo que ele criou é abundante, é rico. Amém? Boa noite, gente. Vocês que estiveram aqui, muito obrigada, viu? Um grande abraço a todos. Até segunda.